Cara, eu lembro que ano passado eu tava muito afim de ver um filme que chama Propriedade, não sei se vocês já viram. Sim, sim. Bom. E bom aí filme. eu gostei muito, eu tava tipo, esse filme ele já tava passando em festival desde 2022. E aí ele estreou no cinema em 2023. E foi uma época que eu tava viajando e tal, eu tava meio enrolado e eu tava assim, eu preciso assistir esse filme, eu quero assistir esse filme. Quando eu voltei de viagem, o filme tava em cartaz ainda, era tipo uma sessão, quarta-feira, 3 horas da tarde. É sempre isso. E aí você diz, cara, eu quero assistir esse filme. Eu moro em São Paulo, eu moro na maior cidade do país, numa cidade que tem uma grande oferta de cinema, que tem muita sala de cinema. Eu moro no centro, então assim, eu tenho muitas opções de sala de cinema, então eu tô numa posição muito privilegiada de um parque de exibição. Então assim, eu não tô no interior do Brasil, onde realmente não passa nada e tal. Então assim, eu tenho a condição, eu posso... Meu trabalho é flexível, eu tenho um horário flexível, assim, mas, cara, quarta-feira, 3 horas da tarde, eu tô em reunião, cara. Sim. Eu não vou assistir um filme quarta-feira, 3 horas da tarde. Agora imagina isso nessas salas do interior do Brasil. Não precisa nem sair muito desses eixos urbanos. Às vezes Minas Gerais, sabe? Você vai, tipo, de São Paulo pra Campinas, já não tem. Você vai no cinema, só tem filme de super-heróis, só tem filme de animação só tem filme da Disney. Os dados da Ancine de 2016 mostram que 1/3 das salas do Brasil se concentram em São Paulo. 1/3 das salas do Brasil. O segundo lugar é o Rio de Janeiro, que tem 1/3 do número de salas de São Paulo. Então, assim, é bizarra a discrepância. Quer dizer, dentro dessa lógica de acesso que eu tenho, porque eu moro numa maior cidade do Brasil, eu ainda não consegui ver esse filme no cinema. Eu tive que esperar, chegou na Netflix. Sim. Aí eu assisti, tá na Netflix, inclusive, quem quiser assistir. Veja a Propriedade. Chegou na Netflix, aí sim eu fui assistir. Sim. E eu queria ver no cinema. Sim. Não, mas é isso. E até discutir uma questão de cota de telas, né, Matheus? Thiago, é partir desse pressuposto também, porque a galera tem uma noção de que, assim, a gente luta por cota de telas, então a gente quer qualquer cota de telas. Não, que cota de telas a gente quer, né? Porque essa cota de telas que permite que o cinema brasileiro esteja em cartaz, mas ele só tá na segunda-feira, 2 horas da tarde, não é a cota de telas que a gente quer. Porque esse filme não vai ser assistido. Esse filme só vai ser colocado em qualquer lugar ali na sala de cinema porque o exibidor, ele vai priorizar, não é o dinheiro. Ele vai priorizar o lobby estrangeiro. Porque essas empresas estrangeiras que detêm o monopólio de produção, eles comandam o mercado exibidor, sobretudo brasileiro, sobretudo do sul global. Porque se o cara quiser passar o Deadpool e Wolverine, que vai passar daqui a 2 meses, ele vai ter que passar agora divertidamente. Sim, sabe? é isso. Sim. E aí, existe... a gente falou até sobre a Freira 2 no passado, né? Freira 2 também dominou as salas de cinema brasileiro. Aí você via a quantidade de salas pra Freira 2 e tu fala assim, existe demanda pra esse filme? Pra quantidade de salas que tá sendo exibida? Não tem. Só que qual é a parada que esses mercados monopolizados fazem? Constrói demanda pela oferta. Então você oferta muito e você cria no espectador a ideia de que ele precisa daquilo, porque se está sendo ofertado naquela escala, ele tem que assistir aquele produto, porque é o produto que a indústria está mostrando para ele. Cria uma ideia de pertencimento em grupo, porque todo mundo vai estar assistindo aquilo ali. Se eu não assistir, eu estou por fora. E você cria, portanto, essa demanda pela oferta. E o cinema brasileiro tá lá, 2 horas da tarde, na segunda-feira. Como é que você cria essa demanda colocando esse filme nesse lugar? Então, que cota de telas a gente quer? Então, a gente quer a cota de telas majoritária, que 50%, 51% das salas estejam disponíveis para o cinema brasileiro. Mas que desses 50% de salas disponíveis para o cinema brasileiro, exista também uma limitação de salas para um único filme, para que não haja um monopólio da Globo Filmes, por exemplo, no mercado exibidor brasileiro. Porque se você separa 50% das salas do cinema brasileiro, essas 50% das salas vai ser dominada pelo monopólio nacional, que é a Globo Filmes. Então, que você crie uma dinâmica de diversidade também no cinema brasileiro para que o cinema independente seja distribuído, para que os cinemas regionais sejam distribuídos, para que cinemas de minorias sejam distribuídos. E quando a gente diz isso, é uma questão muito importante que a gente precisa sempre dizer. Não é todo filme que tem que bater bilhão, né? Assim, bater bilhão é uma lógica americana, mas assim... a galera tem a noção de que um filme que custou 100 mil reais e bateu 600 mil de bilheteria, olha só, tá vendo? O cinema brasileiro não é assistido. Caralho, 100 mil, 600 mil. Porra, sabe? Não é porque ele não... Lucrou mais que Madame Teia, por exemplo, sabe? Não é porque ele rodou o mundo que ele fez isso. Não, ele teve ali o seu mercado, ele conseguiu construir público. Não é todo filme que tem que ser recorde de bilheteria. Um filme que custou 100 mil, ganhou 600, é isso que a gente precisa também, sabe? Só que o que eu tava falando lá no início
é a gente ter essa percepção de que a galera tem um certo desgosto imediato pela comédia brasileira. Sim. Né? O brasileiro é pastelão, Sim. Só que a grande questão é essa. A gente precisa desse tipo de produto. E a gente precisa desse produto para que o cinema independente aconteça também. Né? E tem público. Tem público. Tem, é. a gente fala tem. disso, Não, tem público pra caramba. E a gente tava até aquela reportagem que saiu no Globo falando que a galera do TikTok tá descobrindo o filme brasileiro porque tá aparecendo lá no TikTok. E o TikTok é meio terra de ninguém em relação à propriedade intelectual e não sei o quê. Então a galera fica postando coisa lá. A gente posta o filme inteiro, tá lá, parte 1, parte 2, Sim. Então assim, a galera tá assistindo. No rolar automático, né? Só... A galera tá assistindo coisa lá, descobrindo que o filme existe, aí vendo aqueles edits lá, descobrindo um monte de coisa que existe. E aí eu fiz um vídeo sobre isso, falando tipo, então, se tem, a pessoa quer assistir. Tipo, se tem oferta, a pessoa vai querer assistir. E aí tinha uns comentários muito interessantes nesse vídeo que eu postei. Eram as pessoas falando assim, como que é natural pra ela esse interesse pelo cinema brasileiro, ele é natural, porque, pô, já é um filme na minha língua, é um filme que se passa num lugar que é parecido com o que eu moro, são experiências que são parecidas com a minha, é um senso de humor que é parecido com o da minha família. Então, assim, o interesse pelo cinema brasileiro, ele é uma coisa que já é natural. O que não é natural, o que é provocado, é o desinteresse, é o desprezo. Sim. Pra poder a pessoa Que é desprezar, que é ideológico. Pra poder essa grande massa de pessoas, não sei se é uma massa tão grande assim, mas pra poder ter uma quantidade considerável de pessoas desprezando a produção nacional, isso precisa ser construído. Não é possível, cara, que a pessoa olha pra um filme falado em português, que fala sobre questões nossas, que tem a ver com a gente, que tem um ator que ela conhece, que tem todo esse aparato que tá a favor da pessoa ter um interesse natural pra gostar, você querer assistir um filme da Sessão da Tarde que passa num bairro de subúrbio americano que não tem nada a ver com a minha vida. Isso era uma questão que eu tinha quando eu era criança, assim, que eu assistia a Sessão da Tarde e eu ficava incomodado. Não é que eu ficava incomodado, não era uma criança iluminada. Sim. Mas era uma coisa que eu ficava assim, pô, por que todo mundo usa tênis dentro de casa? Tipo, eu não uso tênis dentro de casa. E aí eu ficava assim, de repente talvez eu devesse usar tênis dentro de casa. Porque o cinema hollywoodiano constrói uma suposta universalidade dos temas, né? Então, e a ideologia. E é por isso que o cinema ele sempre foi, historicamente, pelos Estados Unidos, usado como mercadoria de troca. Então você exporta a ideologia. Um estilo de vida que é um desejo. Sim. Tipo, você quer ter isso aqui. Você quer viver desse jeito. Você quer viver essa vida. Você quer morar nesse bairro. Você quer morar nesse subúrbio. Você quer morar numa rua assim. Você quer ter uma casinha com a cerquinha. Você quer ter essas práticas, esses Você hábitos. quer ter essa vida. E aí, tá lá, todo dia, na Sessão da Tarde, na temperatura máxima, não sei o quê. Tudo tá sendo ali, mostrando pra você que é aquilo ali que você deseja. Sim. Uma hora você acredita. Sim. Uma hora você acredita que deseja. Assim. Fácil. E é muito interessante, assim. Eu lembro que eu tenho uma cisma muito engraçada com os Flintstones e os Jetsons. Que é uma coisa de que você tem lá os Flintstones, uma família pré-histórica, 10 mil anos antes de Cristo, vivendo no capitalismo, né? Uma família burguesa capitalista. Sim. Né? O cara trabalha numa pedreira, a mulher é a dona de casa, a família nuclear, pai, mãe, 2 filhos e um dinossauro que parece um cachorro. E aí você tem os Jetsons, que é a família burguesa no futuro capitalista. Pai, mãe, 2 filhos e um robô. Sim. E aí você tem... É por universalização do modelo de vida deles, né? Você tem uma mensagem muito clara sendo dita aqui. O mundo muda, padrão não é de mais família. pedra, agora eles vivem lá em cima. Mas o que fica universal é a família. Não só a família, mas a família burguesa, a família americana, margarina, né? a família de margarina. Mudou tudo aqui. O mundo é o outro, mas ainda você ainda trabalha das 8 às 5, você ainda... Esse é o certo. A esposa tá lá, é a dona de casa ainda. Isso no futuro e no passado, No futuro né? e no passado, é universal, assim. Você constrói uma ideia de que o mundo... Sempre de foi que a assim. sociedade sempre foi assim. Sempre de que ela foi o sempre caminho foi natural. centralizada. E é bizarro, que na inimaginável, verdade diferente. é coisa assim de menos de 100 anos Sim. que você tem essa configuração de família. A própria hegemonia dos Estados Unidos enquanto hegemonia global é recente. Né? Não é uma coisa... É uma coisa que data ali da Segunda Guerra Mundial. Então não é uma parada que, tipo, os Estados Unidos é hegemônico no mundo há 500 anos, não. E aí quando você recente. olha pra essa... E é isso que eu tava discutindo, assim, essa coisa de naturalidade. Isso aqui... Essa família, ela é tão antinatural que você precisa dessa
dessa Imposição né? ideológica. Porque é uma imposição ideológica pós-Segunda Guerra, porque os caras estavam lá na guerra, as mulheres tinham que cuidar da casa e trabalhar e tudo mais, aí o soldado volta da guerra, não, agora a mulher tem que voltar pra dentro de casa. Sim. Então você tem ali anos 50, toda essa coisa, que é essa coisa que eles romantizam. Hoje em dia a extrema-direita romantiza esse anos 50, que, tipo, cara, é um período tão curto na história humana, na história dos Estados Unidos, onde as famílias eram, assim, sabe Deus se eram mesmo, assim, que é uma coisa totalmente artificial. A própria tipificação da femme fatale também, do cinema noir. O cinema noir, gente, pra entender o cinema americano da década de 40, 50, é estudar o cinema noir. Porque é isso, é um cinema que o nome é dado pelos franceses e, portanto, é a compreensão de que os Estados Unidos entra massivamente na Europa ideologicamente, é compreender a tipificação, esse tropo narrativo feminino que é a femme fatale, que nada mais é do que essa personagem feminina forte, que é justamente essa tipificação do pós-Segunda Guerra Mundial, né? O homem vai pra guerra, a mulher fica e ela vai ser provedora do lar, e ela sendo provedora do lar, ela precisa se empoderar, digamos assim. Esse homem, quando volta, ele descobre essa mulher fortalecida. Só que o que o cinema noir faz? Ele constrói essa personagem fortalecida, essa mulher forte, como aquela figura que vai levar o personagem masculino à perdição. Então ela sempre... Ela é um risco pro Ela é um modelo. risco, ela é um perigo pro personagem central. E ela é um perigo pra essa configuração social, ela é um perigo pra família burguesa, ela é um perigo pra estrutura, o tecido social, né? E qual é o resultado da femme fatale? A femme fatale, ela vai ser sempre redimida ou punida. Mas redimida ou punida aos olhos de quem? Do homem. Você viu Mad Men? Dessa reestabelecimento de uma ordem social. Porque Mad Men se passa nessa fase e, tipo, é meio que um estudo de como era uma grande farsa esse modelo, sabe? Eu acho que você ia gostar. Só a primeira temporada eu gostei, né? Mas acho que você ia gostar. É uma coisa que eu tô devendo, assim, pra mim mesmo assistir. Mas é muito interessante essa construção de naturalidade mesmo, assim, a gente pensar como que o que a gente entende como natural... E não é nem como a femme fatale fosse um tropo narrativo, isso é importante, não é um tropo narrativo do cinema noir, é histórico. A femme fatale sempre foi usada como... Jezebel, né? Sempre foi usado como um tropo narrativo de restabelecimento de uma ordem social masculina. E a gente vai pro passado, a gente vai pra Bíblia, tá lá, Sansão e Dalila. Dalila tira os cabelos de Sansão e tira dele a força. E leva o Sansão aos filisteus. A gente tinha lá Medusa, a gente tinha Pandora. Pandora abre a caixa de Pandora e traz ao mundo a perversão. Só deixa a esperança, né? Enfim. Então sempre tem essa figura feminina que representa, de certa forma, um restabelecimento de uma ordem social. E esse restabelecimento só se dá na medida em que ela se subjuga a personagem masculina.